observando minha vida, eu tenho que confessar que mesmo em minha escuridão, tua luz me fez brilhar. E apesar de minha luz não bastar pra me servir, agradeço pela honra de poder brilhar por ti. Quem sou eu que te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o teu amor? Quem sou eu pra ouvir tua voz tão mansa, conversar com o próprio Criador? Quem sou eu? A graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou. Estando cego me fez ver, da morte me livrou. E quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho que admitir que eu não consigo compreender esse amor que vem de ti. Quem sou eu que te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o teu amor? Quem sou eu pra ouvir tua voz tão mansa, conversar com o próprio Criador? Quem sou eu? Deus, Deus, meu Deus, Deus que perdoa e faz viver. Deus, Deus, grande Deus, Deus bem maior que o meu pecar. Quem sou eu que te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o teu amor? Quem sou eu pra ouvir tua voz tão mansa, conversar com o próprio Criador? Quem sou eu? Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Amém. Muito bem, muito obrigado, Jéssica. Linda canção. Quem sou eu, né? Por que você está hoje aqui na casa do nosso Deus? Cantemos também sobre milagres, né? Quem aqui espera um milagre na sua vida? Amém. Que Deus seja louvado. Eu quero agradecer antes de tudo, primeiramente a Deus, né? Em primeiro lugar, por Ele ter me livrado do mundo das drogas, do mundo da perdição. E Ele me chamou para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Quero agradecer ao irmão Dalmir, que tivemos com ele final de semana, foi uma benção. Muito obrigado, irmão Dalmir, pela hospedagem. Agradecer também ao irmão Luciano, que está... Muito obrigado, querida, que Deus seja louvado. Agradecer ao irmão Luciano também, que está fazendo as nossas filmagens ali. E igual o irmão Dalmir falou, vem para cá que aqui tem trabalho. Nós viemos para cá e os irmãos não querem deixar a gente parado, não. Já estamos no desbravador, estamos trabalhando, aprendendo alguns tipos de nó. A Jéssica é profissional, já sabe mais de 6, 7 tipos de nó ali. É uma benção. E assim é que a gente tem que ser. Vamos trabalhar na obra para que esse evangelho seja pregado a todo mundo e que o nosso Senhor Jesus possa voltar para que acabe esse sofrimento da nossa vida. Meus irmãos, o que nós vamos tratar
vamos falar um pouco sobre milagres, e está em João 4. Pode abrir a Bíblia de vocês, João 4. Enquanto vocês abrem a Bíblia em João, capítulo 4, verso 46 e o verso 47, será que hoje no mundo existe algum homem que tem poder de fazer algum tipo de milagres? É uma pergunta, né? João, capítulo 4, no verso 46 e o verso 47, para nós iniciarmos. Com a Bíblia aberta neste momento, feche os seus olhos, nós vamos se direcionar ao nosso Deus. Papai querido, aqui estamos diante da tua gloriosa presença, na presença dos santos anjos, Pai, e neste momento a sua santa palavra, ela foi aberta. Papai querido, nós tivemos dificuldades, enfrentamos problemas no decorrer da semana, mas tudo isso ficou da porta para fora, porque hoje é o dia santo do Senhor, o santo sábado, Pai, e estamos reunidos aqui para poder escutar a tua voz. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo nos conduza. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. João capítulo 4, verso 46, o título diz assim: a cura do filho de um oficial do rei. E a Bíblia vai dizer no verso 46 assim, acompanhem comigo: dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Esses dois textos para nós iniciarmos, e aqui a Bíblia já nos relata que um homem, um oficial do rei, o seu filho, ele estava doente. Coisa triste quando a doença bate na nossa porta. E esse homem, ele tinha dinheiro, ele era um oficial, ele ministrava diante do rei, e logo começa a ir o dinheiro quando se achega uma doença. E o pior ainda, porque essa doença era para morte. Aí eu imagino esse oficial levando o seu filho em vários lugares, e vários especialistas, e eles diziam todas as vezes: só um milagre para salvar o seu filho. Aí vem a pergunta para a gente: quantos aqui creem em milagre? Levante a mão. Creem mesmo? Amém. Deus abençoe. Então vou fazer agora uma recapitulação da pergunta. Se acontecesse alguma coisa na sua vida, e o médico dissesse: vai morrer, seu filho, seu marido, ou você mesmo, é só um milagre. Se o médico dissesse isso, você bateria a palma e dissesse: milagre, eu acredito. Eu acredito em milagre. Pode deixar que é comigo mesmo. Eu acredito em milagre. Ficaria mais um pouco difícil, né? Colocando essa pergunta, não ficaria? Ficaria um pouco difícil. Hoje em dia, tem milagres igual ao tempo de Jesus? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, tem milagres na mesma proporção do tempo de Jesus? Sim ou não? Está meio dividida a nossa congregação. E vocês não se assustem, porque quem esteve aqui quarta-feira gosta de ver que eu prego mesmo conversando com vocês. Milagres parecidos com aquele tempo, o tempo de Jesus. Nós vemos pessoas sendo ressuscitadas, por exemplo, igual Lázaro, chamando para fora depois da morte. Não, temos milagres, mas diferente do tempo de Jesus. E nem na mesma proporção. Os milagres eles vão se aumentar cada vez mais. Mas não temos milagres na mesma proporção quando Jesus estava na terra. Isso ainda, né? Nós sabemos que vamos aumentar. Um texto para nós analisar João 15, verso 7. Pode folhear para frente a sua Bíblia, faz favor.
João 15, verso 7. Esse negócio de milagre, ele confunde a gente. Eu confesso para vocês que não é tão fácil assim. Ele confunde a nossa cabeça. João 15, verso 7 diz assim, ó: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirdes o que quiserdes e vos serás feito. Não é fácil a história do milagre, mas aqui a Bíblia diz que se a gente estiver em Jesus, e Ele ligado a nós, nós pediremos qualquer coisa e será feito. Outro texto também muito interessante, João 14, verso 13, está ali mesmo, ali um pouco atrás, ali, ó, 14, ali João mesmo, ó, verso 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedir em nome de Deus, Jesus vai fazer. Agora vem uma pergunta. A irmã já sabe, já é o meu sistema de pregar, né? O que falta que hoje em dia aconteça milagres? Fé? O que vocês dizem? Quero escutar vocês. O que falta e hoje em dia para que aconteça milagres? Fé? Todos concordam com a irmã? Fé é isso? Então quer dizer que mais fé, mais milagre. Menos fé, menos milagre. Tá. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo número 1. Vamos ver o que Lucas vai dizer. Lucas, capítulo número 1. Nós vamos ler o verso 5 e o verso 6, né? Lembrando que vocês me disseram que para existir milagres tem que ter mais fé. E se não tem fé, não tem milagres. Vamos lá. Lucas, deixa eu voltar que eu não me achei aqui, vocês estão mais rápido que eu hoje. Lucas 1. Está aqui. Lucas 1, verso 5 e verso 6. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo o quê? Irrepreensíveis em todos os seus preceitos, mandamentos e os mandamentos do Senhor. Preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então quer dizer que mais fé, mais milagre, menos fé, menos milagre. Agora veja bem, Zacarias, ele era casado com Isabel. E Isabel era o quê? Estéril. Isabel era estéril. Só que ambos os dois, eles eram o quê? Justos diante de Deus. Eles eram o quê? Irrepreensíveis diante de Deus. E também eles obedeciam o quê? Aos mandamentos de Deus. Sabe o que eles viviam? Eles viviam a palavra. Os dois viviam a palavra. Eles eram irrepreensíveis, eles obedeciam os preceitos e os mandamentos de Deus. Hoje, meus irmãos, nós precisamos de pessoas que vivam a palavra, não preguem a palavra. É o que falta em nosso meio. Pessoas que pregam a palavra, tem bastante. Tem ou não tem? Agora, pessoas que vivam a palavra, é diferente. E Zacarias e Isabel, eles viviam a palavra. Viver a palavra é o que a palavra diz, tu viver. Viver a palavra. Assim como hoje, as pessoas também pensavam que deveria ter algum pecado escondido na vida deles. Você já imaginou Zacarias indo ministrar no templo e tinha vários sacerdotes, e ele avançado em dias, não tinha filhos. Isabel
quando ia lavar a roupa no rio, as mulheres também de sacerdote iam com elas um monte, 2, 3 filhos. Nós temos 4 filhos, graças a Deus, né? E eles iam com aqueles filhos e olhavam, tadinha da Isabel, algum pecado tem, algum pecado. E Zacarias a mesma coisa. Zacarias, ele ia ministrar no templo, os sacerdotes olhavam, mas o que acontece com Zacarias? Que não tem filho. O que acontece? Então, assim como nos dias de hoje também, as pessoas também pensavam, será que Zacarias e Isabel não têm fé para acontecer um milagre na vida deles? Pois eles não tinham filhos. E quanto tempo Zacarias e Isabel orou para que Deus concedesse um filho para eles? Eles já eram avançados em dias. Eu imagino quando Isabel estava grávida, depois de velha, andando na rua, com a barriga. Aí as crianças falam, mamãe, cutucavam, mamãe, olha lá, que doença que ela tem. Não, filha, quietinha, ela está grávida. Grávida? Mas nessa idade? E as pessoas iam se perguntando isso, né? Agora, um dia Zacarias teve um encontro com um anjo no templo. O anjo disse que veio atender o seu pedido de oração. Eu fico imaginando Zacarias, depois de velho, tantos anos orando para que tivesse um filho, e no templo, depois de velho, aparece um anjo. Eu vim atender o teu pedido que tu tem orastes a Deus, Zacarias. Ele dá um pulo e fala, opa, da coluna! Já tinha até esquecido que estava orando pelo filho. Não, do filho. E já estava com problema na coluna. Orando pela coluna, orando pela perna que já estava doendo. E eu fico imaginando, Deus, ele faz os milagres no tempo que a gente não espera. Vocês já pararam para refletir? Às vezes a gente pede tantas coisas, só que Deus, ele faz o milagre no tempo que a gente não espera, que a gente não está esperando, acontece um milagre. Quem nasceu diante de Zacarias e Isabel? Como é que era o nome do menino? Não, vocês não estão lendo a Bíblia não, meus irmãos? João Batista, as crianças, parabéns. Quem nasceu de Zacarias e Isabel, quem era o filho? João Batista, isso mesmo, João Batista. Muito obrigado, meninas. Vamos para Lucas 7, verso 24, 26 e o 28. Vamos ver o que a Bíblia relata sobre João Batista. Lucas 7. Vamos ler o 24. Lucas 7, 24. Depois o 26 e daí o 28. 24 diz assim: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Verso 26. Sim, que saíste a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Verso 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Olha que interessante. De todos os homens nascidos de mulher, dos profetas, de todos, quem é o maior? João Batista, vocês concordam comigo? João Batista, isso mesmo? Vocês têm certeza que é João Batista? Vocês sabem, né? Como é que é, irmão? De todas as pessoas nascidas de mulher, quem é o maior? Não. Tirando Jesus, quem é o maior?
Vocês sabem que quando eu falo que vocês têm certeza, vocês não têm certeza mais de nada, né? Será? Tá, João Batista. Eu quero falar um pouquinho de Enoque. João Batista, ele foi decapitado. Teve a sua cabeça decapitada, colocada sobre uma bandeja. Quero falar um pouquinho sobre um profeta, sobre Enoque. Enoque, a Bíblia relata que Enoque andou com Deus, e Enoque vivia a palavra. Enoque saía da cidade, ia se retirar nas matas, orava a Deus, conversava com Deus, ele tinha uma amizade com Deus. E Enoque, ele foi transladado no momento, de tanto ele andar, conversar com Deus, ele chegava, Senhor, hoje vamos conversar. E eu imagino Enoque orando por horas, conversando com Deus. E aí, Deus fala, não, hoje você vai vir conversar comigo. Amém? E Deus leva Enoque para o céu, um profeta de Deus naquele tempo. Agora eu te pergunto, quem foi maior? João Batista decapitado ou Enoque que andou com Deus e foi transladado ao céu? Vocês continuam João Batista? Continuem João Batista. Tá. Eu quero lembrar outro profeta. Moisés, por exemplo. Moisés, acho que vocês vão mudar de ideia. Moisés, o homem destemido, 40 anos teve lutas no deserto. Também Deus trabalhou muito na vida de Moisés. E Moisés, ele recebe os mandamentos de Deus. Você já imaginou? E no momento Moisés pede para que Deus mostre a glória dele. Ele fala, Moisés, você não pode ver toda a minha glória, mas na fenda ali, quando eu passares, foi um trisquinho de nada que Moisés viu. A glória de Deus. E Moisés andou com Deus, andou com o povo também. Moisés abriu o mar vermelho, foi um grande profeta, não foi, Moisés? O que vocês acham? Um grande profeta. Recebeu os mandamentos de Deus, guiou milhões de pessoas no deserto. Maior desbravador, vai me ajudando, irmão, a fazer o sermão. Maior desbravador. Interessante, né? Aí eu pergunto para vocês, quem foi maior? Moisés ou João Batista? João Batista? Tá bom. Eu vou tentar a última vez. Se eu não conseguir convencer vocês, daí tá bom. Eu vou falar agora de Elias. Elias também, um grande profeta. E Elias, ele teve uma encrenca com Jezabel, teve que fugir. Só que quando ele volta, ele faz um desafio para as pessoas que adoravam o ídolo, de Baal. E fala, quem Deus responder na nossa oração, mandando fogo do céu e consumir o altar, o holocausto, que é o Deus verdadeiro. E acho que Elias, ele deu até a anistia do pessoal começar ainda, né? E a Bíblia relata que aquele povo gritava, e passaram a manhã inteira. E sabe o que eles começaram a fazer também? Começaram a se machucar, se bater um entre os outros, e chicoteava um entre os outros, e se cortava, chegou um ponto que eles não aguentavam mais. Aí foi Elias. Elias entra em cena, ele restaura as 12 tribos de Israel, colocando as pedras, monta o altar de Deus, o sacrifício, dobra o seu joelho e faz uma simples oração. Senhor, para que o povo, as pessoas saibam que você é um Deus, que é o Deus verdadeiro, que o Senhor consuma o holocausto. Isso esqueci de contar. Além disso, ele mandou trazer barris e barris de água, jarros, e coloca jarro e espalha sobre a lenha, sobre tudo. E deixa um riacho ali. E aí ele faz essa oração. Aí vem fogo do céu e consome o holocausto.
Que tremendo que foi Elias. O que você acha? Tremendo ou não foi Elias? Poderosa oração, né, Elias? Se vocês não se convencer com esse, não se convence mais. Quem foi maior? Elias ou João Batista, nascido de mulher? Meu Deus. João Batista. Por que vocês acham que foi João Batista? Amém. Atos, capítulo 12. Vamos prosseguir. Depois nós vamos voltar um pouquinho em João Batista, mas, de fato, a Bíblia relata que João Batista foi o maior. Não existiu nenhum dos outros profetas maior do que João Batista. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos ler do verso 3 ao verso 8. Todos acharam? Amém? Diz assim, verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Que milagre tremendo também, né? Foi liberto da cadeia, com vigias, 4 vigias, a sentinela cuidando. E eu fico imaginando Pedro, no momento terrível da igreja, que era a perseguição, só que também um momento onde foi derramado o Espírito Santo, momento terrível da igreja. E a Bíblia relata que 4 guardas levam Pedro no cárcere, prendem ele e colocam algemas. E ele fica à vigia ainda dos soldados. Só que diante disso, desce um anjo do Senhor, e Pedro estava dormindo. Eu fico imaginando Pedro acordando. Só que ele já quase acorda lá fora. Meio que desperta, já cinge os vestidos, ergue e vai. E ele acorda lá em cima, lá fora. Nossa, que milagre, né? Que milagre. Pedro, ele tinha fé? O que vocês acham? Sim, né? Pedro tinha fé. Pedro tinha fé, né? Por isso ele foi liberto, né? E a igreja estava também em oração por ele, né? A Bíblia relata. Agora vamos ler o verso 1 e o verso 2. No mesmo capítulo ali, Atos dos Apóstolos, verso 1 e o verso 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E às vezes vem uma pergunta na minha cabeça: por que não foi um anjo libertar Tiago? Por que não foi um anjo libertar Tiago? Assim como aquele tempo também, as pessoas pensavam: quanto mais fé, mais milagre. Quanto menos fé, menos milagre. Olha que interessante. Pedro tinha fé? Tiago não tinha fé, então. Mas como que é isso? Pedro tinha fé e foi libertado, e Tiago tinha fé e foi decapitado?
Muito bem, meus irmãos. Deus é quem sabe quando as coisas devem acontecer. Assim como naquele tempo as pessoas pensavam de que por não acontecer algo é porque a pessoa não tinha fé, entendeu? Hoje muitas pessoas pensam assim. E é Deus quem sabe quando as coisas devem acontecer. Acontece que precisamos compreender a Deus do jeito certo. Porque parece que Deus, ele não é o contrário, a gente é o contrário. Porque existem alguns ensinamentos que Jesus diz: você quer ser o maior no reino do céu? Então seja servo, então sirva, então seja o menor. Você quer o melhor caminho a seguir? Vá pelo caminho estreito. Também, você quer uma melhor porta, uma porta bonita? Pegue a porta estreita. E se te baterem no seu rosto, dele a outra face. E todos esses ensinamentos quebram os paradigmas da sociedade, dizendo que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, e a gente se depara com a Bíblia totalmente diferente. João, capítulo 10, prosseguindo nossa mensagem, vamos voltar um pouquinho em João agora, e daqui a gente já vai se encaminhando para o nosso final da nossa mensagem. João 10. João 10, verso 40 e o verso 41. Verso 40 diz assim: novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Que tremenda, irmão Dalmir, a palavra de Deus. João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não fez nenhum sinal. E quem é o maior? João Batista, Enoque, Moisés ou Elias? João Batista. A Bíblia relata que João Batista foi maior. Amém. Tremenda essa palavra. Jesus te diz: eu te dou João Batista, aquele que não fez nenhum milagre. Muitos têm corrido atrás de milagre. Vão de uma igreja para outra atrás de milagre. Corre de um lado para o outro atrás de milagre. Quanta gente está pedindo dinheiro para se realizar milagres. Agora eu te pergunto, será que existe alguém no mundo que tem poder de realizar milagres? Só Jesus. Só Jesus. Nós temos que entender que é só Deus que realiza os milagres. E no tempo dele, Zacarias e Isabel oraram quanto tempo para que Deus concedesse um milagre? Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e a irmã Neuza pode ir preparando a música de apelo para nós, que eu quero perguntar isso daqui para vocês. Ó. Tem algum milagre que Jesus deixou de fazer? O que vocês acham? Sim ou não? Existe algum milagre que Jesus, ele deixou de fazer? Não. Não existe. Eu quero lembrar de você, continuar lembrando de João Batista, já que nós falamos bastante dele. E João Batista, ele preparou o caminho para o Messias. Tarefa muito difícil.
lembra hoje nós que devemos preparar a volta, a vinda do Messias. Lembra muito, mas eu não quero me deter nessa parte. Eu quero me deter em quando João Batista, ele foi preso. E João Batista, ele foi preso, e muitas dúvidas ficavam no coração de João Batista. E ele fala para os discípulos deles, porque eu imagino João Batista vindo, já tinha o seu ministério, agora Jesus aparece, e junto com Jesus já vem os milagres, vem as multidões, e para que não haja divisão na igreja, João Batista tem que morrer. João Batista. E João Batista manda os discípulos e falam: vão a Jesus, pergunte se ele é o Messias ou devemos esperar outro. João Batista tinha muitas dúvidas, como eu, assim, você tem. Nós temos dúvida. E Jesus, ele realiza alguns milagres ali. Fala, agora vai. E fala, avisa João Batista o que vocês viram. E João Batista, naquele momento, eu imagino que ele se conforta no seu coraçãozinho, e ele já sabia o que deveria acontecer na sua história. E Jesus poderia ter libertado João Batista. Jesus poderia. Existe algum milagre que Jesus não fez? Sim. Jesus não libertou João Batista. Não libertou. Deus é o Deus dos milagres. Mas algumas coisas ele decide não fazer. Ele diz não. Existem algumas coisas que Deus decide não fazer. E João Batista foi decapitado. João Batista, ele foi decapitado. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Nós já vamos encerrar a mensagem. Mateus 27, versos 51 e o verso 53. Existem alguns milagres que Deus, Jesus, ele decide não fazer. Mateus 27. Eu quero lembrar, antes da gente ler esse texto de Mateus 27, de Moisés. Moisés andou com o povo. E no momento na vida de Moisés se ira. E Deus fala para bater com o cajado, encoste o cajado na rocha, que eu darei água para o povo no deserto. E o pecado de Moisés não foi bater na rocha, como muitos dizem. O pecado de Moisés foi se colocar no lugar de Deus. E Moisés disse: será que eu terei que dar de novo água para vocês? Por isso, Moisés também morreu. Não entrou na Canaã celestial. Não entrou na Canaã terrestre. Mas, depois, de acordo com Judas, Moisés, ele foi ressuscitado. Porque Judas diz que o diabo contendia com Jesus, porque ele não queria deixar levar Moisés. E Jesus ressuscita Moisés para levar para o céu. Mateus 27, versos 51 ao verso 53, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. João Batista foi decapitado. Jesus decide não operar um milagre na vida dele. E aqui, quando Jesus ressuscita, muitos corpos são jogados para fora.
das suas sepulturas e testemunho diante de Jerusalém. E aqui não fala de João Batista, mas aqui eu particularmente, porque eles apareceram a muitos, eu acredito que João Batista está entre um desses aqui. Deus, Ele é um Deus tremendo. Muitos correm atrás de milagre, pedem o maior profeta, e Deus fala: toma, João Batista, pois ele não fez nenhum milagre. Mateus 7, 21 e 22, para nós encerrar neste momento com uma linda canção em família aqui na frente. Mateus 7, 21 e 22. Mateus 7, 21, 22. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? Do Pai, que estás nos céus. Muitos, quando se refere a muitos, está se referindo quando? Nos nossos tempos, no tempo do fim, quando Jesus voltar. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Parece que estamos vivendo nesse dia, né? Porque essa história de milagre confunde a gente, e agora Deus decide não realizar o milagre em João Batista, e a gente pede o maior profeta, Deus dá João Batista, que não fez nenhum milagre. Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Agora eu te pergunto: milagre, expulsão de demônio, sinais, prodígios, é iniquidade? Se não provém de Deus o milagre, ele se torna iniquidade, é uma maldição para a sua vida. Muitos têm corrido em vários lugares. Eu não quero dizer que as outras igrejas estão certas ou erradas. Eu quero dizer que se o milagre não vem de Deus, não provém de Deus, porque a Bíblia aqui diz que tem pessoas realizando milagres e não provém de Deus. Se o milagre não provém de Deus, cai fora. Muitos naquele dia vão ser chamados: fizemos milagres, demônios, expulsões, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Uma tremenda lição nos dias que nós estamos vivendo. Eu confesso para vocês que eu corri muito atrás de milagre com a minha dependência química, porque eu acho que o sonho de qualquer viciado nas drogas, adicto, é se libertar das drogas. Ninguém quer aquilo para a vida. Eu corri em vários lugares, de tudo quanto é igreja que você imaginar, eu fui. E agora foi aqui na igreja adventista, aonde muitos dizem aí fora: a igreja adventista não tem milagre. Tem ou não tem milagre? Tem milagre. Está aqui, ó, milagre. Morei na rua, está ali o milagre. Está aqui o milagre. Está entre nós. A igreja adventista tem sinais, tem muitos sinais da vinda de Jesus. A igreja adventista expulsa demônio? Expulsa, mas nós não deixamos ele fazer o show aqui dentro. E até porque aqui não tem demônio, aqui tem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Jéssica pode vir se preparar, a Daniele também, para nós louvar a Deus. Pode preparar, irmão, o louvor. Que nós possamos, diante disto que foi falado aqui, eu quero fazer um convite. Só que esse convite ele é muito especial. Eu quero fazer um convite às pessoas que estão estudando a Bíblia,
pessoas que estão se preparando para poder encontrar Jesus no céu. Se alguém sentir no coração quando a música for tocada, eu peço que se levante no lugar. E também o outro pedido especial é se tiver alguém afastado na igreja também está se preparando, se coloque em pé. E se você sentir o desejo de vir aqui para frente, venha que eu quero orar com todos vocês. Pode colocar, irmã. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, que mandou te dizer que Ele está cuidando. De onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se tu está buscando um milagre na sua vida, se coloque em pé, porque Deus tem poder de realizar os milagres. É só Deus, nem um ser humano no mundo tem, só Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Diz assim, ó: nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus, Ele quer falar para ti, irmão. Tu tem problema? Entrega nas minhas mãos, porque só Deus tem o poder de realizar os milagres da nossa vida. É no tempo de Deus. Feche seus olhos, quero orar com vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Nós queremos agradecer, Senhor Deus, por esse propósito que nós temos feito contigo, Senhor Deus. Independente de milagres, independente do que vai acontecer, nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor esteja conosco, nos vigiando, nos guardando. O Senhor conhece o que vai no coração de cada um dos seus filhos. E sabemos, conforme a tua vontade, o Senhor vai nos responder. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.